Daí vamos dar só um tempinho para o pessoal entrar e aí a gente já inicia, tá? Uma boa reunião, um bom encontro para todo mundo. Qualquer coisa é só mencionar ali no chat, tá bom, gente? Obrigada, Mariana. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Nós estamos
nessa última quinta-feira da nossa jornada, da nossa caminhada das oficinas, da oficina da Clínica de Direitos Humanos, um projeto muito sensacional, muito bacana, na qual foi possível dialogar sobre a trajetória histórica, os direitos da criança e do adolescente, numa perspectiva também da promoção e da garantia dos direitos reservados a esse público que é tão importante e que tem uma compreensão social bastante difícil, né, pelo conjunto da sociedade. Esse projeto, como já disse, teve o apoio, né, a sua confecção, composição feito pela Queca, e hoje o nosso tema será o papel das promotorias especializadas e da Defensoria Pública na rede de proteção, atuação das promotorias na perspectiva da infância e adolescência e da Defensoria Pública na garantia dos direitos humanos. Então, nós temos a convidada hoje, convidada da Queca, Luísa de Marilac, ela já se apresenta. A gente quer agradecer demais a presença de vocês aqui, dizer que foi muito bom contar com a participação de um grupo tão diverso e tão interessado nessas temáticas numa faculdade de Direito, porém num projeto de direitos humanos, buscando um diálogo interdisciplinar de outras áreas de conhecimento para agregar outras possibilidades na nossa trajetória. Então, Queca, está contigo. Obrigada, Well. Gente, boa noite a todas e todos. Bom, estamos aqui, como o El disse, né, na nossa última atividade nesse curso, nesse primeiro período, em tempos tão difíceis que a gente se colocou, né, nessa disposição da gente estar fazendo uma troca de conhecimento, se aprofundando um pouco numa temática que é muito secundarizada ainda na área de direitos humanos, enfim, em outros setores também a nível de Brasil, e que é fundamental para a gente pensar qualquer, enfim, sociedade que seja mais justa, que seja mais democrática, que seja mais solidária. A gente precisa ter essa sensibilidade, essa escuta, esse olhar, enfim, e esse estudo também direcionado, né, para essas múltiplas intersecções que se formam as crianças e os adolescentes. Então, a gente hoje tem essa convidada que, para mim, é uma super referência, que é a Luísa de Marilac, por isso que eu coloquei ela para finalizar com chave de ouro, né, essa atividade que a gente está tendo. Lembrando que a gente teve diversas temáticas, né? A gente falou sobre a historicidade, né, do ECA, do Sistema de Garantias de Direito, falamos um pouco sobre o Código de Menores, enfim, como que a pobreza antigamente tinha um viés muito da criminalização. A gente falou sobre as diversidades, né, também desse segmento, que são as mesmas que as nossas, né, fazendo a diferenciação, inclusive, de sua faixa etária, mas de corpos negros, mulheres, enfim, das crianças e adolescentes LGBTs, sobre território. A gente falou muito sobre a escuta especializada também, que é um avanço para a gente, né, em termos de garantistas aqui dessa área. A gente luta muito ainda pela implementação, de fato, de espaços acolhedores. E, por último, a gente falou sobre o sistema socioeducativo, suas limitações, enfim, como que anda também essa legislação que para a gente é muito fundamental, e compreendendo, inclusive, o que a gente precisa fazer, né, de prevenção para que a gente não precise, de fato, utilizar o SINASE. E aí, dentro disso, sobre inúmeras políticas públicas, né? E hoje a gente está aqui para conversar sobre o sistema de justiça, né, focado, por óbvio, né, na área da infância e adolescência, enfim, todas as suas nuances, e é por isso que eu chamei Luísa. Luísa é promotora daqui do Distrito Federal, vou deixar como ela se apresente, como eu tenho feito em todas, né? É muito importante a gente, de fato, tá reivindicando esse espaço da nossa autoemancipação e que a gente possa se colocar nos espaços. E a Luísa é uma parceira minha já de muitos e muitos anos, que a gente trabalha juntas aqui no Distrito Federal, enfim, que a gente faz construções, formulações de políticas, de implementação também, né, das políticas, enfim, que a gente pensa, que a gente, enfim, chora junto também, vendo as dificuldades que a gente ainda tem para as implementações, mas é um choro que ele é muito rápido, porque, de fato, a gente luta mesmo, né, nessa perspectiva dos direitos humanos, e que a gente não arreda nem um pouquinho assim o que o ECA nos propõe, e pensando sempre também para além do ECA, porque a gente entende que as vidas não são postas dentro de folhas, né? Então, isso é fundamental para quem está nessa luta aí por direitos humanos. E, enfim, enquanto Conselho Tutelar, como a gente dialogou bastante sobre o Conselho,
A gente precisa ter esse papel, né, intersetorializado, de diálogo, né, com todos os setores, inclusive com o sistema judiciário. Quem participou daquela aula, lembra que eu falei, né? O judiciário ele não pode ser um ente supranatural. A gente tem que descer ele um pouquinho também, né? E aí o Ministério Público ele pode ocupar muito esse papel, né? De estar do nosso lado, né? Assim, enfim, de tirar um pouco esse local que as varas ocupam, né? Trazer um pouco a promotoria para essa esfera do diálogo também, enquanto uma rede, né, de sistema que funciona junto com as políticas públicas. Porque se a gente não tiver esse papel da promotoria, vai ficar muito difícil para a gente. E a Luísa é uma pessoa que luta muito para isso. Então, quem trabalha aqui no Distrito Federal sabe que se quiser falar com ela, é de muito fácil acesso. E isso é fundamental para que a gente, de fato, consiga estar emancipando também agora as políticas públicas. Tá bem? Então, sem delongas, a gente passa para a Luísa. Lembrando que o chat está aí à disposição para que a gente já vá dialogando e, ao final, a gente vem com as perguntinhas. Tá bem? Então, Luísa, tu se apresenta e fica super à vontade, por favor. Boa noite, todas e todos. Para mim, vou perguntar se vai ficar melhor com fone, tá? Eu não sei se, antes de qualquer coisa, se de repente vai ficar melhor para vocês. O que vocês acharam do microfone? Melhor? Mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa. Ah, então tá. Então tá bom. Bom, primeiro eu queria falar que para mim foi uma honra receber o convite da Queca para vir aqui falar com vocês. E ainda mais numa casa de formação de profissionais jurídicos, né? Embora eu saiba que nesse curso tem vários outros profissionais também, de outras áreas, mas a mim me toca muito, né, falar para as pessoas que estão se formando em direito, por uma questão de direitos humanos, viu, Wellington? Eu acho que os cursos de direito, eles precisam se reinventar muito na perspectiva dos direitos humanos. E isso significa que o curso ele precisa deixar de ser uma passarela para eu atingir ascender, né? Para eu ascender a algum lugar acima da sociedade, e ele precisa ser cada vez mais um campo de encontro com o outro. E esse outro são todas as pessoas com quem eu convivo, e esse profissional de direito ele precisa ser esse profissional que se sente igual, que é igual, porque é igual, não é porque só se sente igual, porque é mesmo, né? Não é diferente mesmo. E no entanto, o que eu vejo nas formações jurídicas é essa formação de uma elite, ou de um pensamento, entre aspas, de elite, né? Como se você passasse 5 anos, 4 anos e meio, 4 anos e meio, 5 anos, formando, tirando alguém da realidade social e colocando acima, para ver de cima, para ver da torre, né? Para olhar para o mundo a partir de um lugar privilegiado. E isso é a antítese dos direitos humanos, né? Então, por isso que eu fico muito feliz de entrar numa casa de formação de profissionais do direito dentro de uma matriz de direitos humanos, viu, Wellington? Fico mesmo. Então, meu nome é Luísa de Marilac, eu sou promotora de justiça desde 1996. Então, tem um monte de gente aqui que nem era nascida, acho que Queca não era nascida quando eu já era promotora de justiça. E fiz um mestrado na Universidade de Brasília, em Direito, e tem uma publicação que tem muito a ver com isso que eu falei, um livro que chama O Direito entre Togas, Capas e Anéis. E é justamente essa perspectiva de questionar esse lugar, né? Esse lugar do direito que é dito
a partir desses instrumentos, né? Das togas, das capas, dos anéis, um direito que se faz só no tribunal, né? A Universidade de Brasília, ela tem uma matriz teórica, que é do direito achado na rua, então, que dialoga muito com essa perspectiva, né? de um direito que serve aos direitos humanos, né? Então, é muito nesse sentido. Dentro da promotoria da infância, dentro do Ministério Público, eu na verdade, eu usei isso outro dia numa apresentação minha, e aqui eu acho que faz mais sentido até, né? Eu fiz concurso para a Defensoria Pública, eu queria ser defensora pública, porque eu sempre achei que das carreiras jurídicas era a que dialogava mais de perto com a realidade, né? E eu não passei no concurso, e no concurso seguinte, quando você está fazendo concurso, vocês daqui a pouco, né, a gente que for começar a querer fazer concurso, os que forem, né, os que não forem advogar ou buscar outras profissões, a gente acaba fazendo tudo, né? Um pouco de tudo quanto é concurso que aparece, numa época que existiam muitos concursos. Hoje em dia eu não sei nem como é que isso está. Parece que está cada vez mais raro, né? E aí eu tinha acabado de fazer um concurso da Defensoria Pública, eu não passei, e eu me inscrevi para o seguinte, que era do Ministério Público, eu acabei passando. Então, eu entrei no Ministério Público e fiquei um tempo ainda. No começo, achei ótimo e tal, mas logo que eu botei o pé no chão, eu entrei muito em crise, porque eu vinha dessa perspectiva do direito, de um direito, eu acreditava num direito que abria portas para o diálogo, um direito que conversa de igual para igual, e o Ministério Público, ele tem, embora ele tivesse, né, e ele tem mesmo, um desenho constitucional que faz dele um guardião da democracia, um articulador dos vários setores da sociedade, um representante da sociedade, mas para ser representante ele tem que estar junto, dialogar e se colocar à disposição, e ser instrumento e ser ferramenta. Tem esse outro lado, né, do Ministério Público, que é o lado tradicional do persecutor criminal, né, e que tem um viés mais de uma perspectiva de coercitiva, e não de uma perspectiva, vamos dizer assim, libertária, na perspectiva de que o direito enquanto busca pela materialização da liberdade, né, que é o que eu acredito, visto pelo Ministério Público, poderia parecer um pouco contraditório. Então, eu fiquei meio em crise durante um tempo nessa minha função, até que eu cheguei na Promotoria da Infância. E aí, chegando na Promotoria da Infância, eu me encontrei. Porque, primeiro, que eu sou promotora da infância na área de proteção à criança e adolescente, então eu não trabalho com a responsabilização criminal. Isso facilita bastante para mim, né, para as minhas crises individuais e eu não estou condenando nada, dizendo que é nada errado, tá, gente? Mas eu acho que é importante a gente saber que o direito ele é plural também, ele cabe outras possibilidades também, né? Eu não preciso ser da matriz punitivista para ser promotora de justiça. Eu não preciso ser, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante também de ser dita, né? Que nós podemos, as profissões jurídicas, elas acolhem todas as possibilidades ideológicas também, inclusive, né? E para quem diz que ideologia não existe, né? A ideologia ela é a nossa matriz de pensamento, né? As ideologias são as matrizes de pensamento, né? Então, como você pensa, ou como é que você se coloca no mundo, como é que você enxerga o outro, como é que você enxerga a política, como é que você enxerga a sociedade, para que servem as leis, né? Para você, para que servem as leis, né? Cada resposta é uma matriz ideológica, né? Se você diz as leis servem
as leis servem ao controle social, né? Ou as leis servem à garantia das liberdades individuais, ou as leis servem à possibilidade de convivência comunitária, enfim. E daí você abre vários leques e várias possibilidades de formas de pensar e de estar no mundo, né? Isso nada mais é do que ideologia. E dentro do sistema de justiça de infância e juventude, então, por que eu me senti tão confortável? Porque eu chego na promotoria da infância pós, né? Eu cheguei na promotoria da infância, na verdade, em 2000, pós Constituição de 88 e pós já com o Estatuto da Criança e Adolescente vigente, e a construção, como vocês viram, né, aqui em outras aulas, a construção do Estatuto da Criança e Adolescente é uma construção que justamente busca romper com um lugar verticalizado do sistema de justiça em relação aos outros serviços e trazer o sistema de justiça para ao lado, né, para uma perspectiva horizontal. Ou seja, o sistema de justiça continua importante, sim, continua importante como todos os demais, com as suas funções específicas estabelecidas. Então, deixa de ser um judiciário, e aí especialmente o judiciário, deixa de ser um judiciário que atua a partir da perspectiva de superioridade em relação aos outros entes e que estabelece a norma e que diz como é que deve ser feito em todos os casos, né? E passa a ser um judiciário que ele é demandado quando tecnicamente eu tenho uma atividade jurisdicional. Se eu tecnicamente não tenho uma atividade jurisdicional, tem outros atores que exercem as suas funções. Ou seja, nesse desenho, eu vou ver o juiz ao lado do conselho tutelar, com o mesmo nível de importância. Então, não se trata mais de uma autoridade que está acima, mas uma autoridade que ela está ao lado do conselho tutelar, ao lado dos assistentes sociais, né, das equipes de assistência social do município, ao lado das equipes de saúde, ao lado, né? Então, são várias instâncias necessárias para garantir a proteção de uma criança, né? Como se diz, para proteger uma criança, a gente precisa de uma tribo inteira. E nessa tribo está o juiz, né? Está o promotor, está o defensor, está o sistema de justiça. Esse sistema de justiça da infância e da juventude, ele atua num lugar de excepcionalidade. Ele não é regra. Isso também muda, né? Da perspectiva do Código de Menores para o Estatuto da Criança e Adolescente. Né? Na perspectiva do Código de Menores, toda a política ela estava desenhada passando pelo judiciário, né? Justamente porque a gente tinha a doutrina da situação irregular. Então, o Código de Menores ele se importava com a criança e adolescente que estavam na situação irregular. Né? Então, assim, era uma disciplina legal para falar dos procedimentos necessários para a criança e adolescente em situação irregular. E situação irregular era tudo, né? Era um grande saco, né, em que cabia tanto a vítima de violação de direitos como o autor de atos ilícitos. Né? Estava tudo dentro do mesmo campo. E o judiciário, então, ele tinha esse lugar acima, como se fosse uma pirâmide em que ele era o topo da pirâmide. Né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente tratou, né, de modificar esse desenho para o desenho de rede horizontal. Né? Então, a gente sai do modelo de pirâmide e a gente vem para o modelo de rede. E assim, dessa forma, se equilibram ou se equiparam todos os serviços, né? O sistema de justiça, a diferença dele, quer dizer, ele não está mais acima de nada nem de ninguém, só que ele tem um lugar específico. Quando é o lugar dele? O lugar dele é quando há necessidade da aplicação de medidas judiciais.
né? Quando não há necessidade, tem toda uma vida correndo e tem toda uma série de atores trabalhando em igualdade de condições para proteger crianças e adolescentes. Então, acho que isso muda muito eu acho que para vocês, para muitos de vocês, né, que são mais jovens e já estão se formando dentro da matriz da Constituição de 88, do Estatuto da Criança e Adolescente, talvez isso soe até estranho, né? Eu estou falando disso, parece que eu estou apegada a um passado, mas é porque, na verdade, muito embora, né, a gente já tem esses 20 e tantos anos do Estatuto da Criança e Adolescente, o senso comum, né, e aí eu vou usar uma categoria, né, que é o senso comum. O senso comum diz que o juiz vale mais do que os outros, né? O senso comum diz que o sistema de justiça, que a fala do sistema de justiça é mais valiosa do que os dos demais. Ou seja, o senso comum diz que se eu tenho uma criança para ser protegida, eu tenho que buscar o judiciário, porque se não for o judiciário que for proteger, não presta, a proteção não vai prestar, né? E eu digo que esse senso comum ainda é muito presente pelas demandas que a gente recebe, né? A gente cotidianamente, tanto o judiciário, e aí na Justiça da Infância e da Juventude, a gente tem e aí é uma crítica, né? Vamos para as críticas também. A gente tem um desenho que facilita isso, porque recentemente, ultimamente, de 2010 para cá, mais especificamente 2009 para cá, com as mudanças legislativas do Estatuto, a gente começou a ter uma legislação mais procedimental, dizendo mais, é assim que se faz, é assado que se faz, o procedimento é esse, tem tal prazo, tem que ter tal pedido, isso vai para não sei aonde, etc. Mas o Estatuto, ele da forma original, ele deixava esses procedimentos muito em aberto. Claro, porque a perspectiva era de utilização acessória da legislação processual, né? Então, não havia necessidade de esmiuçar tanto os procedimentos, né? A ideia é que a gente tivesse procedimentos típicos, processuais, dentro da Justiça da Infância e da Juventude. Só que, com a cultura do Código de Menores, que era desse judiciário extremamente invasivo em todas as questões, né? Tudo era questão dele, a gente acabou tendo uma Justiça da Infância do bom senso. Né? Então, assim, não está regulamentado, não tem lei que estabelece esse procedimento, o procedimento vai ser feito de acordo com o melhor interesse da criança, tem esse discurso, né? De acordo com o melhor interesse da criança. Tá, mas e qual é o melhor interesse da criança? Então, sob esse manto do melhor interesse da criança, ou do bom senso, do que é melhor para a criança, muitas vezes, né, os procedimentos judiciais que questionavam direitos de crianças e adolescentes, e aí direitos de pais, e colocação em família substituta, e retirada de família, e etc., violavam os princípios processuais de contraditório, ampla defesa, e etc. Né? Por quê? Porque não está previsto, né? Não estava previsto, agora não. Agora a gente já melhorou bastante o Estatuto, principalmente de 2009 para cá. As alterações legislativas foram muito no sentido da gente melhorar isso, esse aspecto, né? Porque, sim, a gente pode ter um juiz, né, que tem bom senso, mas o bom senso é de quem? Né? Quem que é o bom senso? Bom senso, nesse caso, vai ser de quem? Aí, não, o bom senso é o melhor interesse da criança. Tá, mas quem é que diz qual é o melhor interesse da criança? Né? E aí, assim, no Código de Menores, sou eu que digo qual é o melhor interesse da criança. Né? Eu sou o juiz, né? Ou o promotor que fala com o juiz e que, portanto, digo qual é o melhor interesse da criança. No Estatuto da Criança e do Adolescente, quem diz qual é o melhor interesse da criança é a rede. É a rede. E daí a gente precisa ter os vários olhares.
Daí por isso que a gente pede o relatório do Conselho Tutelar, o relatório do CRES, o relatório do Centro 18 de Maio, eu vi que vocês viram aqui, né? E esses vários relatórios, eles vão compor o que é o interesse da criança, né? Então, assim, não é mais como é que se fazia antes, né? Normalmente se chamava aquela família na vara da infância, se ouvia, o juiz, o promotor ouviam, e o sistema de justiça dizia, é assim que vai ser, né? Porque esse é o melhor interesse da criança. Estou contando, bom que eu estava me apresentando, né? Eu já estou falando, né, gente? Eu falei para o Wellington, né, antes da gente começar, que eu não sabia bem o que eu ia falar, porque eu fui pega pela Queca me convidando para vir fazer essa fala no começo de ano extremamente tumultuado, né? Então, assim, acho que está para todo mundo, acho que, né? Mas, assim, especialmente para a gente lá na promotoria, a gente está num começo de ano muito tumultuado. A gente teve o ano passado uma suspensão de prazos que acabou tudo, todos os prazos venceram ao mesmo tempo em janeiro, né? E então, assim, está uma correria muito grande, e fora todas as missões mesmo, né? E as funções que a gente tem, e que eu, especial, também tenho, e que acaba acumulando muitas coisas pelas muitas frentes de trabalho, que a gente acaba abraçando, todas relacionadas à mesma temática, que é direitos humanos, no final das contas, de crianças e adolescentes. E aí, para me apresentar também, eu estou, nesse momento, como conselheira suplente no Conselho Nacional de Direitos Humanos, gestão passada, que se encerrou em 2020, eu era conselheira titular, representando o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que é uma organização da sociedade civil, considerada da sociedade civil na legislação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, enfim. Então, a gente acaba acumulando muitas coisas, e esse começo de ano, né? E, assim, quem está militando em direitos humanos no Brasil, nesse momento, está sobrecarregado. Porque nunca se viu tanta violação de direitos humanos, pelo menos nos últimos 10 anos. Né? Então, assim, se a gente for ultimamente, a gente tem visto, eu acho que todo mundo que milita em direitos humanos estava com a perspectiva, a gente tinha a perspectiva de que a gente já tinha cumprido muitas das nossas funções, né? Com a construção de vários marcos, né? Normativos, com a construção de várias perspectivas, né, de atendimento, de como as políticas públicas devem acontecer, a consideração do sujeito, claro, sempre, e a gente continua tendo os vários sujeitos invisibilizados, né? Então, população em situação de rua, a questão a questão de gênero, a gente vinha avançando muito na questão de gênero, na discussão de gênero, isso já não era mais um tabu, meio que está voltando a ser tabu de novo, enfim. Para a gente que milita na área, o momento está bem delicado e bem complicado, né? Porque a cada dia a gente descobre que o que a gente achava que tinha construído com fundações mais sólidas, às vezes parece castelo de areia, pelo menos na prática, né? Eu sei que a gente continua, a gente tem os instrumentos, e esses instrumentos têm servido e têm sido as ferramentas de trabalho nossa do cotidiano para garantir que minimamente tudo não se perca, mas a gente tem tido muitas violações de direitos, né? A gente tem tido muitas violações de direitos ultimamente, o discurso da violação de direito, da violação dos direitos, das desconsiderações dos direitos das pessoas, esse discurso está autorizado, né? Então, assim, é um discurso autorizado, socialmente autorizado, politicamente autorizado, e isso torna muito difícil trabalhar nesse momento. Mas, enfim, acho que esse deve ser um tema que vocês devem ter muito
tem muita discussão aqui no IDP, né? Eu imagino que isso seja uma pauta extensa. Então, assim, voltando, e aí eu tinha falado para o Wellington, eu comecei um parênteses, eu sou um pouco desorganizada no meu pensamento, mas eu volto, tá? Eu tinha falado para o Wellington que eu não sabia bem o que eu ia falar hoje, justamente por isso, porque eu não tive tempo de preparar, né? Eu sabia qual era a temática, mas eu não sabia exatamente o que eu ia trazer para vocês, porque eu não sentei, sistematizei essa aula, né? Essa fala. Inclusive, depois, quem estiver controlando o tempo, me avisa, tá? Por favor. E aí eu falei e aí ele falou, não, é falsa modéstia, não sei, alguma coisa assim. Eu falei, não, é desorganização mesmo. Mas, enfim, eu estou muito feliz de estar falando sobre isso com vocês. Faz tempo que eu não falo sobre o sistema de justiça da infância e da juventude. Minhas palestras, as minhas falas, as minhas, né, têm sido mais em outras áreas, viu, Queca? Então, assim, não é aulinha, não é aquela aulinha repetida que todo dia eu dou, não, tá? Essa não é. Essa não é, né? E aí eu estou aqui um pouco pensando junto, né? A Queca me pediu para falar muito sobre desafios, né? Acho que eu começo falando sobre desafios nessa perspectiva do lugar que ocupa esse sistema de justiça, né? Então, acho que o grande primeiro desafio, e aí cada lugar, né? Cada universo, vamos dizer assim, o Distrito Federal ele tem uma configuração muito diferente, talvez, de Valparaíso de Goiás, né? Então, muito diferente, talvez, de Goiânia, não sei, né? Mas eu posso falar muito do Distrito Federal, né? No Distrito Federal, o desafio da horizontalidade para o sistema de justiça, porque eu acho que a gente pode chamar isso de desafio, porque a gente vem de uma tradição, né, vertical, de uma origem vertical, piramidal, né, de um desenho que era piramidal. E o desenho, a proposta do estatuto, ela é toda horizontal, ela é de rede de corresponsabilidade. Não existe um mais responsável, existe uma corresponsabilidade. E essa corresponsabilidade implica em... Ai, que lindo esse seu gato. Eu estou com um cachorrinho aqui embaixo. Essa corresponsabilidade implica em horizontalidade. Essa horizontalidade implica em uma série de outras coisas que nós, os profissionais do direito, não somos formados para fazer, né? Então, a primeira coisa implica em diálogo, implica em escuta. E escuta fora da sala de audiência, não é só lá na sala de audiência, né? Não se faz horizontalidade dentro de uma sala de audiência. A horizontalidade se faz fora, no cotidiano do atendimento, em estar ao lado para atender junto, né? Então, e aí são os vários desafios. Como é que se estabelece uma rotina que possibilite esse sistema de justiça estar ao lado, né? E aí, hoje, eu estava numa reunião do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ontem, da Comissão de População em Situação de Rua. E aí, um representante lá de uma entidade, né, de população em situação de rua, disse o seguinte, o que nós vamos fazer com o sistema de justiça, com acesso ao sistema de justiça na pandemia? Eu estava atendendo, ele estava atendendo uma pessoa em situação de rua e a Defensoria Pública tinha telefonado para ele, para pedir a ele, para avisar para a pessoa em situação de rua que ela estava mandando o link para a audiência virtual. É difícil, gente. E a gente está com, né, os desafios da pandemia são imensos, né? Se a Queca colocou assim, né? A Luísa é uma promotora que está acessível.
mas a gente tem desenhos institucionais inacessíveis. Então, por mais que, né, você tenha, isso não depende da pessoa, muitas vezes, né? A pessoa quer estar acessível, mas o desenho institucional é inacessível. E o desenho do sistema de justiça, embora no Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a mudança do Estatuto, tinha um juiz chamado Leoberto Branquer. Leoberto é um juiz do Sul, não sei se é do Rio Grande do Sul ou do Paraná, estou agora me confundi. Mas o Leoberto, ele era um juiz um juiz que estava muito à frente na discussão sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, na época da elaboração do Estatuto, e ele é um juiz que ele queria estar ao lado, né? Então, ele é um dos responsáveis pela construção dessa matriz. Só que isso é um juiz, né? Se a gente for pensar nos juízes do Brasil, quais os juízes querem, de fato, estar ao lado? Né? Eu já ouvi muitos juízes dizendo assim, eu não vou nessas reuniões de rede de vocês, porque isso vai interferir na minha neutralidade. E aí, claro, para o caso concreto do juiz, o juiz vai receber o caso de acolhimento, de destituição do poder familiar e etc., isso não é também, os casos concretos, eles não são decididos nem discutidos assim a fundo dentro de uma reunião de rede. Numa reunião de rede, a gente discute política pública para a infância e juventude, né? E a participação do judiciário, em muitos estados, em muitos municípios, ela é patente, ela é forte. O judiciário é muito forte em muitos municípios na discussão sobre as políticas públicas da infância e da juventude, né? Em chamar, inclusive, essa rede para discutir, para propor políticas, colocando o judiciário ao lado, né, da perspectiva desse desenho. Então, mas a gente tem, sim, né, o desafio da neutralidade, da isenção, né, que é um desenho institucional. Então, como é que você lida com esse desenho institucional? Como é que você lida, né, sendo promotor de justiça, com o desenho institucional do Ministério Público, né, que, muito embora seja uma instituição cidadã, na perspectiva de que é instituição que é guardiã do regime democrático, guardiã da cidadania, guardiã dos direitos fundamentais, mas tem o outro lado junto, né, que é o persecutor criminal. Né? Então, assim, e que está tudo dentro da mesma instituição. E esse promotor que hoje está aqui discutindo direitos fundamentais, direitos humanos, políticas públicas, ele amanhã ele é um persecutor criminal, ele está entrando com as denúncias. E isso não é ruim, isso é bom, né? Assim, na perspectiva de que se ele consegue ampliar a visão para ele estar colocando todas as suas atribuições a serviço, né, como instrumento de cidadania, como instrumento de emancipação social, perfeito, né? Mas não é fácil. Não é fácil, e os cursos jurídicos, eu costumo dizer que não ajudam muito, né? Porque eles não trazem esse questionamento para os alunos. Quer dizer, não digo, eu não estou falando de todos, claro que alguns trazem, sim, alguns têm isso inclusive como base, como matriz, mas não é do cotidiano, né, dos cursos jurídicos fazerem essa discussão, muito pelo contrário, né? O trabalho é no sentido da elitização, né? Da elitização do profissional. É um profissional que o que é dito durante o curso inteiro é assim: quando você for advogado, agora aí você vai ser diferente. Quando você for promotor, você vai ser mais diferente. Quando você for defensor, você vai ser mais diferente. Quando você for juiz, você é o rei, o Deus. Né? Então, e aí isso é uma ideologia. Né? Isso é uma ideologia da verticalização,
da sociedade, de uma sociedade verticalizada, em que eu faço um curso de direito para eu deixar de ser massa e eu ser elite, né? E não para que eu possa me colocar a serviço da massa na perspectiva de garantia do direito para todas as pessoas, né? Então, isso é ideologia. Não tem como dizer que não é. Na infância e juventude, então, assim, aí a gente vai ter o promotor, a promotoria de justiça, a promotora, né? É o nosso discurso masculinizado, né? Que a gente sempre... Eu estou falando o tempo inteiro que eu tenho que fazer uma escola de adequação linguística, né? Para eu melhorar, porque assim, a nossa cultura eu falei aqui do juiz o tempo inteiro, e eu agora comecei a falar do promotor, e aí me dei conta, mas que bom que eu me dei conta, eu já estou me dando conta, ó. Poderia nem me dar conta, já estou me dando conta. Então, isso é super importante, nosso exercício de adequação linguística. Então, o judiciário, então, tem esse desafio da horizontalidade, porque é como ser horizontal dentro, né? Como fazer esse redesenho do sistema de justiça para que ele passe a ser um dentre os serviços, né? Então, ele precisa devolver aquilo que não é dele. Essa, para mim, é a grande resposta. O que o sistema de justiça precisa fazer para que a rede se dê conta de que o judiciário é mais um serviço que só vai para lá quando necessário, que não precisa ir tudo. Não é porque é mais complexo que é o juiz que resolve, né? É porque tem uma atividade tipicamente jurisdicional, ou seja, tem uma lide, tem um conflito de interesses ali que precisa de uma decisão judicial. Não tem? Não precisa. Então, quem vai... A solução dos conflitos, enfim, a gestão da situação e as estratégias de proteção vão ser estabelecidos pelos outros serviços. Não precisa ir para o sistema de justiça, né? Então, só vai para o sistema de justiça se tem uma atividade típica jurisdicional a ser executada. Isso acho que é a grande mudança, né? Do Código de Menores para o Estatuto da Criança e Adolescente. Estabelece uma função específica. Não é tudo. É só isso. E aí, a dificuldade do judiciário é devolver aquilo que não é dele, né? Porque, culturalmente, ele segue recebendo a demanda de, olha, juiz, isso aqui é muito difícil, diz o que eu tenho que fazer. Opa, eu preciso de uma petição, eu preciso de uma parte, eu preciso de uma petição, eu preciso de um processo e eu preciso garantir o contraditório. Não é assim, me faz um ofício para eu dizer o que tem que ser feito, né? E, no entanto, a gente segue, né, em 2021, no 21º ano do século XXI, a gente segue, né, perguntando para o juiz o que eu devo fazer, né? E aí não é só o Conselho Tutelar, principalmente, tá, Queca? Mas não é só. É o Conselho Tutelar, é a polícia, é o outro juiz, né? Tem um outro juiz que pegou o caso, não sei aonde, aí ele manda para o juiz da infância para dizer assim, olha, isso aí é problema seu. Tá, mas não tem ação. Não tem ação. Ninguém me pediu nada, eu não posso dizer, porque eu não tenho, né? Como assim? Isso é o Conselho Tutelar que tem que resolver. Isso é lá a equipe técnica do CREAS que tem que intervir. Não sou eu que tenho que fazer nada, né? Aí, mas o juiz segue mandando para a equipe dele estudar alguma coisa que não é jurisdicional, que o resultado não é jurisdicional, entende? Então, esse é um dos desafios. Para o Ministério Público, o desenho do Estatuto da Criança e Adolescente, ele é muito amplo, né? Muito amplo. Então, tem uma função que é de fiscal da lei, né? Que é uma função do Ministério Público, na verdade, como um todo. Então, basicamente, todos os processos judiciais têm o olhar do Ministério Público para verificar se a lei está sendo cumprida ali ou não. Tem a função como parte,
o Ministério Público é autor de várias ações, ele substitui a criança, né? Ele atua como substituto processual da criança, só que em nome próprio. Ele substitui o interesse da criança em nome próprio. Então, é possibilitado ao Ministério Público, né? Esse ente, ele personifica vários interesses. E aí, isso é um problemão, né? Vamos dizer assim, falar em português claro. Por quê? Porque o promotor, se ele pode substituir o interesse da criança em nome próprio, ele diz qual é o interesse da criança. Só que a gente tinha conversado antes que esse dizer o interesse da criança na perspectiva do estatuto é horizontal. Então, para ele dizer esse interesse da criança, ele precisa conversar com a rede para saber qual é o interesse da criança, ou seja, ele precisa buscar vários olhares para que ele possa representar um interesse que é resultado, que é fruto de um diálogo de rede. E, para isso, ele precisa estar em contato com essa rede. Ele precisa estar dialogando o tempo inteiro. Ou seja, se ele é o representante desse interesse da criança que é construído coletivamente, ele precisa ser um ser coletivo. Ele precisa estar no coletivo, ele precisa estar em diálogo. Só que os desenhos institucionais não possibilitam, não é que não possibilitam, possibilitam sim, mas não convidam a isso. Né? Não convidam a isso. Porque o desenho institucional, tanto do Ministério Público como do Judiciário, é um desenho de autoridade. E o desenho de autoridade é um desenho contradialógico. Porque quem é autoridade, quem está acima, não comunica, faz comunicado. Né? Isso quem dizia era Paulo Freire. Paulo Freire dizia que na verticalidade não há diálogo. Né? Quem está acima não comunica, faz comunicado, estabelece, diz. Né? Ele diz, ele tem a voz e ele diz. E isso é um desafio para a matriz teórica do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de constituição dessas políticas em rede. Né? Então, a gente está falando de políticas públicas para a infância e para a juventude, e a gente está falando do lugar do sistema de justiça nisso. Então, esse lugar é um lugar horizontal, um lugar ao lado dos outros serviços, que tem uma função específica. Então, só deve ser demandado quando tiver razão de ser. Quando não, os outros serviços vão estar. E também pode ser chamado a dialogar com os outros serviços, né, quando necessário. Né? E aí eu acho que isso... Não sei nem se eu já falei sobre isso, Queca, com os meus colegas, por exemplo. Com a Rosana, sim. Rosana até disse que talvez passasse por aqui. A gente tem vários colegas sempre, né? Assim, e às vezes a gente sai de casa para falar algumas coisas que às vezes eu fico pensando assim, será que eu já conversei isso com os meus colegas? Será que eu já falei para eles assim, nossa, olha o tamanho do nosso desafio. A gente tem uma instituição desenhada para me tornar uma autoridade e eu preciso, para ser promotora de justiça da infância e da juventude, eu preciso me colocar na horizontal. Para eu ser um bom promotor, para eu ser promotor de justiça da infância e da juventude, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho que estar na horizontal. É isso. Isso significa... Aí, assim, claro, não precisa abrir mão. Aí as pessoas falam, não precisa abrir mão da autoridade. Sei, esse lugar da autoridade não me seduz nem um pouco, mas, enfim, eu acho que seduz a muita gente e seduz aos cursos jurídicos, né? Os cursos jurídicos todos, eles formam para construir a autoridade, né? Eles estão formando a autoridade. E eu acho que isso talvez nos impeça muito de exercer a nossa função, né? Que é a função de ser ferramenta e de ser instrumento para acesso a direitos igualitários, direito de todos terem acesso a direitos, né?
Aliás, o direito, ele é, para mim, né, assim, como eu vejo o direito, ele é justamente a Constituição, né, ela é a ferramenta para que as pessoas possam usufruir, exercer a sua igualdade. Né? Então, assim, se não fosse para isso, se fosse para exercer a diferença, se fosse para exercer a autoridade, se fosse para exercer o privilégio, se fosse para exercer, né, eu acho que não faria nenhum sentido, ou pelo menos para mim não faria nenhum sentido. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública, e aí eu fiz concurso para a Defensoria Pública, porque quando eu era estudante de Direito, eu fiz estágio na Defensoria Pública da Infância e da Juventude. Sabia disso, Queca? Eu fui estagiária na Defensoria Pública por mais de um ano. Isso dentro de um curso de Direito, você ser estagiário por mais de um ano é um longo tempo, né? Porque os estágios normalmente são mais curtos, 6 meses. E, aliás, eu fui estagiária por 1 ano e meio, né? Então, foram 3 semestres que eu fiquei estagiando na Defensoria Pública da Infância e da Juventude, e isso fez com que o meu sonho de vida era ser defensora da infância e da juventude. Eu queria ser defensora pública da infância e da juventude. Não consegui. Quer dizer, porque eu não passei no concurso da Defensoria Pública, passei no concurso da promotoria e acabei sendo promotora da infância e da juventude. Eu acho que acabou que deu mais ou menos a mesma coisa. E aí, a Defensoria Pública, ela já tem um desenho, especialmente a Defensoria Pública, como ela é uma instituição que é para atender quem não pode pagar o advogado, ela é uma instituição cujo desenho, pelo menos cuja proposta filosófica é de maior acessibilidade, né? Então, eu lembro que na época que eu estagiava, 1990, comecei a infância, o meu estágio na Vara da Infância, na Defensoria Pública da Infância, que era ligada à Vara da Infância. A gente vivia um momento do Brasil em que as diferenças sociais elas eram muito gritantes mesmo, assim, no sentido de falta de acesso a bens básicos. As pessoas não tinham acesso à roupa, as pessoas não tinham acesso a itens de higiene, não tinham acesso. As pessoas que eram atendidas pela Defensoria Pública da Infância e da Juventude não tinham acesso à roupa, não tinham acesso a itens de higiene, não tinham. Então, assim, a defensora pública, uma das defensoras públicas com quem a gente trabalhava, dizia assim: eu adoro chegar aqui porque aqui tem cheiro de gente. Mas era porque, assim, hoje as coisas estão muito mais fáceis. Eu acho que o capitalismo ele também teve esse outro lado, né, de acesso a alguns itens, a esses itens básicos. Então, tanto faz a minha calça jeans quanto uma calça jeans de qualquer pessoa, enfim, eu acho que essas coisas estão um pouco mais democratizadas. A gente teve uma globalização que democratizou. Claro que isso tudo, essa discussão é muito mais profunda do que isso, porque muitas vezes a custa de muita coisa, de trabalho escravo e etc e tal, né? As grandes indústrias, para tornar esse produto extremamente acessível e barato, isso significa também muitas outras coisas. Não estou querendo minimizar essa discussão. Mas é só para dizer que a Defensoria Pública, então, ela já é forjada institucionalmente nesse lugar de ir ao encontro, de estar acessível, de estar de portas abertas, né? Muito mais do que o Ministério Público e infinitamente mais do que o Judiciário, né? Então, isso facilita muito. Aqui no Sistema de Justiça da Infância e Juventude do Distrito Federal, a gente tem uma prática que é a seguinte: a Defensoria Pública aqui, ela entende o seguinte, que a função dela na infância e juventude é o compromisso com o interesse da criança e do adolescente. Então, na Defensoria Pública aqui da infância e juventude, se consegue uma coisa que não se consegue em lugar nenhum, que é não há
a necessidade para ser atendido pela Defensoria Pública da Infância e da Juventude, em regra, de comprovação de renda. Qualquer pessoa pode, porque, na verdade, quem é o tutelado é a criança, que é sempre pobre. A criança não tem renda, em tese. Né? Então, teve uma época que teve uma discussão muito grande, a OAB entrou com uma contestação dessa prática da Defensoria Pública da Infância e da Juventude, porque feria um pouco a reserva de mercado e etc. Mas eu acho que isso acabou... Tem o lado bom de você ter uma defesa extremamente qualificada, especializada, e tem o lado ruim, que é de não estimular a especialização dos advogados. Então, assim, a gente tem poucos advogados no universo, né, que são realmente especializados na infância e juventude. Justamente por isso, porque as causas vão para a Defensoria Pública, né? E a gente até chega a torcer que vá para a Defensoria Pública mesmo, porque como o advogado não é especializado, às vezes ele tumultua demais, ele vai atuar no processo para a infância e juventude com todos os vícios, né, que ele atua no processo de adulto. Então, não tem nada... E aí, assim, mais um desafio, né, especialmente para as pessoas que estão na formação jurídica. A formação jurídica, ela precisa ser uma formação para o diálogo, né? O profissional do direito, ele precisa ser um profissional, um facilitador do diálogo, e não um agravador da lide, né? E, infelizmente, muitas vezes os advogados eles têm servido para acirrar os conflitos, né? E aí é como se acirrar o conflito valoriza o passe do advogado. E isso, gente, por favor, né? Então, assim, falando para quem está se formando nessa área, corra disso, fuja disso. Isso é contra toda a ética do direito, né? Mas isso é uma prática real, tá? Isso é uma prática real, né? Então, e aí talvez por isso no sistema de justiça da infância, especialmente aqui no Distrito Federal, que a gente tem essa situação, a gente fica torcendo para que vá para a Defensoria Pública mesmo, né? Porque aí a gente pode ter um processo mais franco, né? Porque o processo judicial ele pode ser extremamente desleal, né? Ele pode ser um processo desleal, embora tenha penalidades para isso, mas infelizmente as práticas elas costumam ser de disputa, né? Elas costumam ser nada colaborativas, né? E a gente precisava avançar para um processo judicial colaborativo, como o novo Código de Processo Civil, né, já não tão novo, estabelece, mas que a gente não consegue colocar na prática. Para isso é também um desafio, né? E esse processo judicial colaborativo é muito o que acontece, especialmente cada vez mais, né, aqui no Distrito Federal, em relação à promotoria e à Defensoria Pública. Não raras vezes estamos em lados opostos, né, dentro do processo, mas a gente tem a mesma finalidade, que é a finalidade de garantir o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança não é o melhor interesse que eu acho, né, nem é o melhor interesse que a Defensoria Pública acha, que o advogado acha, nem o melhor interesse que só o juiz acha, né? A gente quer que saia uma sentença que seja fruto desse diálogo de rede, que seja fruto dessa horizontalidade, dessa colaboração dos vários atores. E é por isso que um processo judicial da infância e da juventude, a gente vai trabalhar muito mais com ferramentas psicossociais do que realmente com ferramentas jurídicas.
Então, o papel do psicossocial dentro do sistema de justiça, e aí a gente vai ter núcleos psicossociais na Promotoria da Infância, núcleos psicossociais na Defensoria Pública, núcleos psicossociais no Judiciário, justamente porque a gente vai precisar desses núcleos psicossociais para facilitar as várias perspectivas dos vários olhares e poder assessorar, todos assessorando, cada um do seu lado, da sua ótica, assessorando a construção de uma decisão judicial que atenda a esse melhor interesse. Então, é muito nesse sentido que talvez na Justiça da Infância e da Juventude, mais do que em outros lugares, a demanda por esses núcleos psicossociais é imensa. Né? Acho que em família também a gente tem também na violência doméstica, mas a tradicional, quer dizer, hoje a gente já tem na violência doméstica, hoje a gente tem mais na família, mas na infância é a base, né? Na Justiça da Infância e da Juventude é a base da construção das decisões judiciais são os relatórios psicossociais. O que mais que eu poderia dizer de desafios? Eu poderia falar da violência institucional, né? Um pouco. A violência institucional é justamente a que é exercida quando... Wellington, você está falando comigo, eu não estou... Você está falando do tempo? Como é que está no nosso tempo? Seu microfone, eu não estou te ouvindo. Oi? Eu ainda não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Pode ser que seja só eu. Os demais estão ouvindo? Não te ouço. Opa, agora sim, parece. Será? Não, tá com problema o microfone dele. Como é que faltam 5 minutos. Eu tô te avisando pelo chat. Isso. Ok. Tem um chat que eu não estou vendo de jeito nenhum. Estava aqui, mais 15, mais 10. Oi, não me ouve, mais 5. Tá. Ok. Mais 5. Então, vou falar em 5 minutos de um grande desafio, né? Em termos de sistema de justiça, que é a violência institucional que se pratica pelos preconceitos, pelos nossos preconceitos. Então, assim, uma má formação jurídica, uma má formação pessoal, uma má formação profissional, e aí vou avançar para os profissionais dos psicossociais, né, que alimentam tanto essa justiça, né, constrói profissionais que não conseguem descer, vamos dizer, vou falar na linguagem do vertical, descer ao mundo real, né, e ver a vida como ela é, e encarar as dificuldades das pessoas como parte da vida normal. Quer dizer, existe na área da infância e da juventude uma idealização muito grande do que é lugar protegido para a criança. Né? Então, em nome dessa idealização, quanto maior é essa idealização, mais a gente tem construção de ações violentas contra famílias, contra crianças, retiradas de crianças de suas famílias, né, por concepções, muitas vezes, extremamente preconceituosas. E aí entra o Conselho Tutelar também, né, Keca, nessa perspectiva. Então, eu acho que esse desafio é um desafio grande que implica numa intersetorialidade, né? Implica em a gente sair das nossas caixinhas, sair dos nossos lugares protegidos e a gente buscar o diálogo com a academia, buscar o diálogo com os movimentos sociais, especialmente, né?
buscar entender os direitos das pessoas, os direitos humanos, a partir da perspectiva dos titulares desses direitos, né? E não a partir da minha perspectiva, que estou de fora, né? Então, assim, e com isso exige desses profissionais muita criatividade e muita reinvenção do nosso cotidiano, pelo menos do nosso cotidiano, como ele é traçado, como ele está desenhado em rotinas institucionais, né? Então, eu ia falar dentro dessa perspectiva da atuação, por exemplo, do acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de rua, de famílias, do acompanhamento de famílias, né, que não têm um modo de vida tradicional e que não por isso eu vou retirar essa criança dessa família para colocá-la numa família substituta que seja do modelo mais adequado, vamos dizer assim, né? Então, exige de nós uma visão ampla, sociológica, uma visão antropológica, uma visão da realidade com mais cores do que, muitas vezes, a nossa formação nos dá, né? Então, acho que isso também é um desafio muito grande para toda a rede de proteção, mas muito mais especialmente para o sistema de justiça, porque o sistema de justiça ele fica nesse lugar mais protegido, né? Ele fica nesse lugar mais no recôndito de uma quase autoridade ou de uma autoridade mesmo, né? E isso não é só para os titulares, né, da tal autoridade, a juíza, o juiz, a promotora, o promotor, a defensora, o defensor, mas também isso abarca todos os profissionais que trabalham nessas instituições, que também se sentem muitas vezes protegidos, fortalecidos, com certeza, mas muitas vezes afastados por esse manto, né? E isso é um desafio que eu acho que precisa estar sempre presente, né? Há sempre aquela pergunta, né? De que lugar eu estou enxergando essa criança? Do meu ou do dela? Né? Eu preciso enxergar a criança do lugar dela, né? Eu preciso ir lá para o lugar dela. E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente, na verdade, não consegue muito fazer isso, mas a gente precisa ter método para isso. E o método para isso é olhar a partir dos vários olhares. A forma que eu tenho de chegar mais perto do interesse da criança é não contar só com o meu olhar esse olhar coletivo, né? Se a gente errar no coletivo, a gente vai errar junto, né? E aí entra a questão da corresponsabilidade. Mas a perspectiva do acerto é muito maior. Acho que era isso. Não sei se eu falei demais e não sei se cheguei aos pontos que vocês pensaram no planejamento da aula. Mas estou à disposição. Obrigada, Luísa. Não sei se o El conseguiu arrumar o mic, será? Vamos ver se a gente te ouve. Não. A gente não está te ouvindo, amor. Vai tentando aí. Enquanto o El vai organizando aí o mic dele, tem algumas coisas, assim, né? Eu adoro falar do sistema de justiça, acho que é porque eu não sou dele, assim. E aí eu acho que isso é importante. E aí também uma curiosidade é que antes de eu fazer serviço social, eu comecei a cursar Direito. E aí eu deixei, meu sonho era ser promotora. Meu sonho era ser promotora de justiça da área da infância e adolescência, mas por todas, enfim, essas questões que a gente tem, enfim, desse local que o judiciário se colocou, e o sistema de justiça, às vezes, muitas vezes corrobora e tudo mais, eu preferi fazer serviço social, né? Porque achei que estaria mais presente lado a lado, assim, né? Que era mais o meu objetivo. Enfim, cá estou eu. Se tivesse começado de novo, eu faria serviço social. Ai, tá vendo? Tem alguma coisa aí. Mas, assim, é isso, assim, né? A gente tem esses desafios.
a gente falou aqui na primeira aula, eu coloquei isso, né? Que na época do Código de Menores, o juiz ele ocupava um papel como se fosse de política pública, né? Ele que decidia, né? Assim, e era uma decisão, na verdade, que era voltado mais para a precarização, de fato, daquelas crianças, adolescentes e seus familiares que estavam numa situação de pobreza, né? Bem na ótica de criminalização. E que isso ainda acontece muito hoje, né? Principalmente nas varas de família. Na vara da infância, a gente, claro, por hoje é muito difícil a gente ter uma situação hoje que vá, né, nessa perspectiva. Eu vejo que as varas, pela equipe psicossocial, enfim, elas têm um cuidado muito maior, assim, né? Então, poucos casos eu acompanhei que houve uma violação de direitos, vamos dizer assim, pela vara. Agora, quando a gente fala de vara de família, né, vara de violência doméstica, aí sim, a gente tem muitas situações de violação de direitos humanos na área da infância e da adolescência. E muitas vezes, eu trouxe isso aqui também, eu já várias vezes impliquei as varas, assim, né? Isso que você falou, eu já fiz isso de propósito. Tá? Um caso está na vara criminal ou na vara da família, e os juízes não sabem o que fazer. E aí eu pego e remeto com cópia para a vara da infância, assim, né? E falo, ó, resolvam, assim, entendeu? Assim, porque não sabe. Né? Teve um juiz uma vez que mandou a gente, o meu conselho, era uma situação de violência sexual de um pai contra um filho, e o juiz da vara criminal ordenou que o conselheiro ficasse por 30 dias fazendo visita todos os dias na casa do pai com a criança, assim. E não tomou nenhuma medida protetiva. Então, assim, tem absurdos que acontecem que nem sei de onde tira. E um exemplo para trazer aqui, que eu acho que é importante, assim, a gente tem trazido bastante exemplos de atuação. Quando a gente fala desse local, né, da excepcionalidade, né, do sistema de justiça, e é muito fundamental, né? É muito fundamental, primeiro, para que a gente tenha um fortalecimento mesmo, né, dessa rede comunitária, vamos dizer assim, né? Para que a família consiga mais facilmente se auto-emancipar por meio da gente, porque quando o sistema de justiça é implicado, ele tira um pouco, né, essa, vamos dizer assim, essa autonomia, né, do pai, da mãe ou do responsável ali de estar exercendo. Isso é retirado de certa forma, mesmo que inconscientemente isso acontece. Quando o conselho tutelar é implicado, isso já acontece. Essa autonomia, ela é perdida, né? Então, é uma questão que a gente, enfim, tem que sempre estar ali trabalhando. E quando a gente fala principalmente, né, das promotorias cíveis, né, assim, a gente ainda tem que tomar um cuidado muito maior, assim, né, do que, e principalmente quem é daqui do Distrito Federal. Porque se você manda um caso que, de fato, não você vai receber recebendo uma ligação perguntando o porquê que você encaminhou. E isso é importante porque faz a gente também pensar e se debruçar a partir desse caso, assim, né, e você pensar nos outros serviços, né, o que é o CREAS, né, a gente falou um pouco aqui o que é o CREAS, quais são os serviços que a gente tem hoje de fortalecimento dos vínculos familiares. Porque se a gente aciona o Ministério Público, né, enfim, para a gente poder chegar à vara, a gente já está dando ali uma cartada que aquela pessoa que está ali, que deveria exercer aquele cuidado, ela, por algum motivo, ela não dá conta. Então, assim, é complicado. Eu já acionei uma vez uma promotora para dizer que eu não sei se essa família dá conta, né? Inconscientemente ou conscientemente está acontecendo alguma coisa ali que é complicada, eu não consigo distinguir. Mas aí você tem que fazer esse diálogo. E aí quem recebe também tem que estar apto para fazer esse diálogo também. E isso é muito importante. E trazer também, gente, que a gente também pode questionar o trabalho, né, do sistema de justiça. Isso é fundamental. Eu também já fiz isso, já questionei o trabalho de um promotor da infância. Hoje ele não está mais na promotoria, mas já questionei o trabalho dele. E também do próprio juiz da infância daqui, né? Então, assim, uma vez o juiz da infância daqui, um caso de acolhimento institucional, e aí era numa sexta-feira de plantão, assim, 6 horas da tarde, cravado, uma hora antes de fechar. Tava com a criança, já tinha vaga do acolhimento, tava tudo. E aí o cartório falou, não, vai, leva a criança pra você não ficar aqui com ela. Levei. Na terça-feira, 4 dias depois, o juiz me manda um despacho falando que eu violei o estatuto, porque eu não fiquei lá esperando a decisão dele. Aí eu peguei e mandei para ele um relatório do que eu fiz, né, em 2 dias, né, além do final de semana que eu estava de plantão esperando o despacho dele. Então, assim, a gente também é importante que, respeitosamente, mas a gente também faça essas ponderações quando
o sistema de justiça se coloque nesse local hierárquico que é violador, né? E que também ultrapassa os limites deles, né? Nas nossas atribuições enquanto profissionais, assim, né? Então, acho que a gente também tem que conseguir fazer esse diálogo de forma respeitosa, por óbvio, né? E a gente sabe que, né, voz de prisão não é todo mundo que dá, mas também, assim, que consiga entender o que é um CREAS. Não é todo juiz que sabe o que é uma política pública de assistência social. Voltou, Wellington? Então, assim, não é todo juiz, não é toda promotoria, não é nem toda defensor, também defensora, que sabem o que são os serviços, né, garantistas de direitos humanos de criança e adolescente. Então, é importante também a gente estar trazendo para a rede, trazer para o estudo de caso. Né? A gente tem aqui pessoas que trabalham na assistência social e muitas vezes não chama, né, o Ministério Público para um estudo de caso. Pode chamar, inclusive, independente se já está acompanhando ou não o caso. Mas é uma situação complexa, por que não chamar para trazer um outro olhar diferenciado? Mesmo que não seja implicado futuramente, né? Mas para trazer uma outra perspectiva. Então, a gente tem que, enfim, ter essas ferramentas que são possíveis e a gente ter formas, né? Formas adequadas de colocar para a gente também não se complicar com essas pessoas que ocupam esses lugares e, às vezes, são extremamente conservadoras. Bom, é isso. Passar um pouquinho aqui para o El, agora que ele voltou. Voltei. Que bom, Luísa, a tua fala, porque você trouxe uma série de elementos importantes relacionados à atuação da promotoria na área da infância. Eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu acho que é importante aproveitar o gancho, né, para dizer da nossa satisfação em poder contar no IDP com uma preocupação na formação acadêmica dos alunos e alunas, no sentido de compreenderem os direitos humanos como um item importante da sua grade de formação. E, a partir disso, nós criamos, em 2019, a Clínica de Direitos Humanos, na qual abrange esse projeto aqui da oficina. A clínica, ela é a prática jurídica em direitos humanos. Eu, inclusive, vou depois encaminhar para você, se puder depois me passar o teu e-mail, encaminhar para vocês algumas produções que nós temos feito a partir do trabalho acadêmico de pesquisa e também empírico dos alunos e alunas, né, com relação à habitação aqui no DF, violência contra a mulher, e um grande relatório que nós estamos terminando agora, que é sobre o impacto da pandemia em diversos setores da sociedade, né, da educação, da saúde principalmente, da população carcerária, do trabalho precarizado, né, tanto das domésticas quanto de entregadores de aplicativos, e fora uma atuação em advocacy junto ao Congresso Nacional no âmbito de projetos de lei que visam reduzir os direitos da mulher no arcabouço jurídico nacional. E a outra coisa também é uma atuação no campo internacional, né, com casos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O caso Márcia Barbosa, que foi essa última condenação que o Brasil acabou recebendo, é um desses elementos, porque nós, inclusive, fomos citados, né? Quando a gente fala nós, a gente sempre usa o nós, porque é um grande conjunto de alunos e alunas muito envolvidos no processo do diálogo, do debate sobre os direitos humanos. Então, até para eu que tive a formação e concluí meu curso mais perto de 96 do que agora, né? Porque eu me formei em 2003, não tínhamos na faculdade a possibilidade de termos disciplinas como a gente tem hoje, né, no IDP, por exemplo. Então, nós queríamos fazer debates em sala de aula no campo do direito civil, do direito penal, que eram as matérias mais densas que nós tínhamos na nossa grade, mas nós não podíamos naquela época. E hoje, eu penso que, apesar das violações que nós temos observado e que a sofisticação das violações, né, principalmente, e eu acompanho o Conselho Nacional de Direitos Humanos porque trabalhei lá naquele ministério há alguns anos, eu sei da importância, acompanhei o histórico da sua criação, de quando ele era Conselho de Defesa da Pessoa Humana para a CNDH, as dificuldades que são de tentar fazer a instituição ser autônoma, ter capacidade operacional, não ficar dependendo da atuação política do ministro de plantão, né, porque isso muda conforme as eleições acontecem. Então, penso que os campos de lutas, né, dos direitos humanos, eles nunca acabam, porque, como dizia Bobbio,
os direitos humanos não nascem de uma vez, nem de uma vez por todas, então é importante ter a possibilidade desse diálogo. Essa oficina ela mostrou para nós, como um todo, o quanto que somos muitos, né? Em diversos campos, atuando em diversos lugares e trazendo a necessidade de um debate sempre atualizado, consciente, responsável sobre as temáticas e as violações de direitos humanos. Então, depois dessa fala toda, queria saber de você sobre a atuação, né, da promotoria nesses tempos de pandemia. Né? Eu queria que você pudesse dar um panorama se você percebeu o aumento de violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, se o número de crianças e de adolescentes aumentou no sistema socioeducativo, se essa pandemia trouxe para o sistema de justiça, e principalmente, notadamente na área da criança e do adolescente, uma sensibilidade maior para as causas dos adolescentes e crianças, tendo em vista que a pandemia foi um elemento que botou ainda mais para fora a realidade social, que no Brasil sempre foi muito difícil, ainda mais tratando de crianças e adolescentes pretas, pobres e periféricas. Então, eu queria saber se, nesse contexto, teve alguma mudança no sentido de se buscar soluções mais empáticas, mais próximas dos direitos humanos, mais possíveis da horizontalidade, menos da verticalidade das relações institucionais nesse campo? Só isso que ele quer, rapidinho. Olha, nós temos vários ministérios públicos e várias promotorias da infância e da juventude, mesmo dentro. Não estou falando várias promotorias, mesmo dentro da Promotoria da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e mesmo, não estou falando, são 6 promotorias cíveis, são 12 promotorias infracionais e 3 promotorias de execução de medidas socioeducativas, né? Essa é a nossa realidade. Além das promotorias infracionais que a gente tem em Samambaia, né? Então, essa é a realidade do Ministério Público. Então, o Ministério Público trabalha com essas várias promotorias, mas dentro dessas várias promotorias a gente tem realidades muito distintas, né? Chama muito a atenção. Nós, na Promotoria Civil de Proteção à Infância e Juventude, nós temos tido uma atuação muito parecida com antes da pandemia, no ritmo de processo, de demanda de conselho tutelar, atendimento de plantão diário, quantos que vêm, né? Então, assim, essa demanda. Um fator que eu pondero no sentido de que não fomos empáticos e não estamos sendo empáticos, é que, no que diz respeito ao processo infracional de adolescentes, nós tiramos a possibilidade do adolescente ter a conversa com o promotor em 24 horas. Não está existindo isso. Então, isso, para mim, é uma violação imensa de direitos. Né? Isso é questionado institucionalmente, isso se busca, mas não tem ferramenta. Né? Então, assim, é uma das questões que eu acho que assim, vamos dizer, que pode ser questionado, do meu ponto de vista, pode ser questionado o direito desse adolescente, né, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, num contexto de pandemia, ele é apreendido, ele continua sendo apreendido, mas ele é propriedade da polícia, vamos dizer assim, porque ele sai da delegacia e ele fica esperando, né? Ele sai da polícia militar, normalmente, a polícia militar entrega ele para a polícia civil, e a polícia civil guarda ele, fica com ele, até o juiz decidir se ele vai ser liberado ou não vai ser liberado, mas ele não conversa com ninguém. Ele não está sendo atendido pela Defensoria Pública e não está sendo atendido pelo promotor. Um dos
do meu ponto de vista, um dos maiores garantias processuais do adolescente que comete ato infracional é ser ouvido em 24 horas pelo promotor. Ouvido de cara a cara, olho, pode ser por uma tela. Tudo bem, poderia ser a tela. Já seria um problema, né? Já seria um problema a tela, porque, quer dizer, o ambiente pode estar, enfim, podem estar acontecendo várias coisas fora desse quadrado que vocês estão me vendo, né? No limite fora do limite desse quadrado que vocês estão me vendo, tudo pode estar acontecendo aqui, né? Ninguém vai saber. Mas ok, já seria um problema. Agora, nada, nem isso. Eu fiz plantão esses dias, né? Na nossa atuação no Ministério Público, bom, eu como promotora da infância, eu atuo na área de proteção, minha promotoria é na área de proteção, de natureza civil, mas todos os promotores do Ministério Público do Distrito Federal, eles entram numa escala do plantão infracional e do plantão de audiências de custódia, né? Então, tem esse plantão geral que todos os promotores fazem, né? Então, a gente faz mais ou menos a cada 8 meses, a gente faz um, porque assim, com o número de promotores, para esses promotores, aí você tem uma escala em que você fica 3, 4 dias de plantão, durante as madrugadas e no final de semana, né? O plantão começa no domingo, então você trabalha o dia de domingo e ele segue até terça-feira. Começa na quarta-feira e vai até sábado, né? E aí você trabalha durante o dia de sábado. São 2 possibilidades, tem uma dentro da escala. E me chamou muito a atenção, porque para mim foi, primeiro que assim, foi o plantão que eu fiz com menos casos, teve isso também, menos casos de apreensão de adolescentes. Eu tive... Acho que a gente teve, nesse domingo que eu atuei, acho que foram 4 adolescentes apreendidos. O que é meio que fora da curva, né? Porque normalmente são 15, 14, 13, 12, 20, 25, né? Então, acho que o contexto de pandemia também traz talvez uma diminuição desse ato infracional, pelo menos desse ato infracional ostensivo que acaba sendo capturado pela polícia, né? Talvez, não sei, isso é uma pergunta. Estou falando de um dia no universo. Eu não tenho esse dado, Wellington, mas eu acho que é bem interessante buscar esses dados, né? E fazer uma análise a partir desses dados. A gente lá na Promotoria da Infância, a gente tem muita dificuldade com dados, a gente não tem uma tradição de produção de dados, embora a gente esteja sempre dizendo que precisa, né? Embora a gente esteja sempre dizendo que precisa desses dados, a gente não produz, né? A gente tem essa falha, essa dificuldade. Mas eu te diria que, em relação aos casos que chegam à promotoria para proteção, a gente meio que segue o mesmo ritmo, né? Acho que no começo da pandemia deu uma parada, deu uma suspendida, foi estranho, e aí eu acho que a gente retomou os diálogos em rede, muitas reuniões para falar sobre a atuação do Conselho Tutelar na pandemia, porque a gente é movimentado basicamente pelo Conselho Tutelar. Quem movimenta a promotoria, quem traz os casos para a promotoria é o Conselho Tutelar, os hospitais, cada vez menos CREAS, CRAS, escolas, etc. Cada vez menos. Por quê? Porque cada vez mais se tem a compreensão do Conselho Tutelar como esse lugar, esse ator de vanguarda na proteção da criança e do adolescente. Então, esses órgãos acabam indo buscar o Conselho Tutelar e não buscar direto a promotoria. Então, cada vez mais, quem nos aciona são os conselhos tutelares. Mas hospitais também continuam nos acionando muito diretamente. Talvez por essa questão
da emergência, né? Então, assim, tem sempre essa ideia de que aquilo que é muito urgente, eu tenho que ir logo direto ao judiciário. Embora não seja muito assim, né? Porque muitas vezes, quando você vai direto ao judiciário, e aí, se esse caso não é recebido dentro do sistema de justiça por um promotor que está sensível e comprometido com a análise da comunidade, né? E o olhar da comunidade é o do Conselho Tutelar, muitas vezes a gente pode pular uma etapa importante na tentativa de manutenção dessas crianças nas suas comunidades de origem, especialmente no seio das suas famílias. E aí, muitas vezes, a gente já passa por jurisdicional, porque o que é o jurisdicional? O jurisdicional é abrigo, o jurisdicional é família substituta, é afastamento, é buscar outro para, né? E aí é nesse sentido que que a gente tem esse desafio de sempre que é demandado perguntar se essa etapa anterior ela foi cumprida, né? E devolver para a etapa anterior, né? Dizer assim, não tenho como entrar com uma medida judicial com isso, eu preciso ouvir o Conselho Tutelar, né? Então eu tenho que ouvir o Conselho Tutelar antes, né? Saber do Conselho Tutelar se ele já acompanha a família. E aí, hoje, no Distrito Federal, realmente a gente teve um avanço muito grande nos últimos 2 anos, 1 ano e pouquinho, que é o SUAS no Distrito Federal. Hoje, um assistente social do CRES e do CRAS abre o celular e sabe se aquela família passou foi atendida em algum lugar, né? E isso é um super avanço em termos de sistema de comunicação e de busca dessa historicidade, desse acompanhamento familiar. Te respondi? Respondeu, está respondido. Mas, só complementando dessa questão dos dados, assim, é um desafio, na verdade, porque a gente não tem dados oficiais hoje, nem do Distrito Federal enquanto governo. Isso é um problema. Então, assim, a gente, provavelmente, mais para o final do ano, a gente vai ter os dados da saúde, que é quem mais embasa a gente em aspecto de violência sexual e doméstica, e sempre vai ter a contradição do que é da segurança pública, do que vai para o sistema judicial, porque geralmente as varas, quando produzem, é só o que foi de fato para eles, e nem tudo da segurança pública vai também, né? Como a gente sabe. E os conselhos tutelares não têm nenhum controle, nenhuma forma de coleta de dados hoje pela Secretaria de Justiça daqui do Distrito Federal. Então, isso é um grande problema, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que teve um aumento porque a gente está trabalhando muito, né? Então, assim, algumas violências que elas tinham sido amenizadas, hoje a gente vê com muita força. Ao mesmo tempo que a gente também tem o aparecimento de violências que existiam e eram invisibilizadas, entende? Então, assim, a gente vai ter que lidar com essas duas situações, que eu acho que é o maior desafio, né? Quais violências surgem durante a pandemia e quais as violências que se aprofundam na pandemia porque elas já existiam antes. Então, é como que a gente vai ter esse olhar, assim, mas que aumentaram as violências em âmbito doméstico, na questão enfim, quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes, geralmente é em âmbito doméstico, né? Por isso que eu trago dessa forma, né? É intrafamiliar, muitas vezes. Então, assim, sem dúvidas, assim, sabe? E aí a gente tem um problema que nesse momento da pandemia, complementando que é fundamental, assim, por exemplo, o Conselho Tutelar, vamos supor, ontem de manhã eu acionei a promotoria num caso grave que a gente tem que fazer a retirada dessa adolescente dessa casa. E que o Conselho Tutelar não pode fazer, precisa do comissariado. Eu acionei a promotoria. A promotora, que pegou o caso de imediato, ela acolheu e acionou a vara. Desde ontem, a gente está esperando a decisão, a decisão da vara, com, né, a gente descreveu o que tinha que fazer, como ia fazer para garantir, né, minimamente ali uma proteção, enfim, numa situação que é super difícil. Até hoje, assim, tem mais de 24 horas. Então, é algo muito difícil, né? Porque você perpassa até a promotoria nesse caso. Queca, mas em relação a isso, bom, a minha impressão não tem a ver com a pandemia, tem a ver com a coincidência.
A gente, logo antes da pandemia, a gente instalou o processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico tornou as coisas muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Muito, mas assim, infinitamente mais rápidas. Do tipo, o processo chega, quando o juiz recebe o processo, já está aberta a vista para o promotor e para o defensor. Ao mesmo tempo, agora antes. Entende? Então, eu acho que a gente tinha decisões judiciais muito mais demoradas antes, mas, por outro lado, a gente tinha equipes técnicas da vara fazendo estudos que não estão mais. Então, assim, o juiz mesmo falou com a gente esses dias que ele está sendo chamado a atenção da corregedoria, porque... Mas aí o regime da pandemia estabeleceu uma limitação para os profissionais, e os profissionais não estão realizando os estudos técnicos. Então, tem mais de 300 estudos técnicos em atraso na vara de infância. É isso. E é isso, independente de onde vem essa morosidade, né? Mas isso é uma questão que a gente vê, e que está também para outros serviços, né? Para o CRES, para o CRAS, para os CAPs. E a falta desse estudo técnico impacta na falta da decisão. Exatamente. Né? Porque o juiz vai decidir com base em quê? Isso é um problema. Mas isso é muito melhor do que a falta da oitiva informal do adolescente, eu acho. Ah, não, com certeza. Porque na verdade, continuam se decidindo, mesmo isso sendo grave, isso é grave. A decisão está rolando. É difícil. A gente fica... grave. Muito grave. Muito grave. Exatamente. No mesmo aspecto que, por exemplo, às vezes a gente precisa tomar uma decisão, mas precisa do psicossocial, por exemplo, de um CAPS ou de um CRES. E a mesma coisa, tem tanta demanda nesse serviço, por todas as questões, né? Às vezes não consegue achar a família não tem como fazer por uma videoconferência. Então, às vezes, a gente também... Então, assim, um probleminha aqui, por uma falta de estrutura, ele vai subindo. E aí, assim, para finalizar, inclusive, a gente lembrar que a pandemia, ela traz um aprofundamento de precarizações que a gente já tinha. Então, assim, a gente precisa falar sobre acesso. Né? Se a gente contém políticas de fato que possibilitam acesso, uma situação como a gente está vivendo agora, né? Eu falei, a segunda maior crise humanitária que a gente já teve no Brasil. A primeira, sem dúvida, foi o processo de escravidão, né? Mas, assim, esse momento agora, ele escancara isso, né? Ele traz algo muito grave para a gente. A gente, de fato, não tinha ferramentas de eficácia enquanto políticas públicas para garantir o atendimento das pessoas, da população, né? E aí a gente está... Enfim, porque não é só que a gente fala, as pessoas não morrem do vírus, né? A gente morre da falta de N políticas públicas e de um descaso absurdo, né? Creio que nós conseguimos, então, concluir o nosso projeto, a nossa oficina de verão chega no momento aí do seu final. Vamos pensar em outros projetos, Queca, já temos algumas coisas para pensar. E agradeço muito, Luísa, a sua disponibilidade. Acho que nesses tempos em que a gente se cansa tanto com essas ferramentas eletrônicas, é sempre um ganho, né? Poder contar com a participação, a colaboração de pessoas como você, como as que estiveram aqui conosco nesses dias todos. E acho que precisamos achar alguma coisa para as quintas-feiras à noite, para a gente continuar pensando e dialogando sobre direitos humanos. Agradeço demais a participação de todas e todos que estão aí com as suas telinhas fechadas. Se quiserem abrir para a gente poder olhar o rosto de vocês, fiquem à vontade. A nossa ideia é que seja um espaço de interação entre todos e todas. E agradeço muito, de fato, a participação, a atuação. Muito legal. Obrigada, El, obrigada, Luísa, obrigada ao IDP, né, Mariana, que esteve aqui com a gente também, dando suporte esse período, né, desse mês. Gente, a gente está aí à disposição, né, nas redes sociais também, eu vou colocar aqui, já tinha colocado antes, mas é onde a gente vai produzindo também muito conteúdo nesse período. E, enfim, a gente tem acesso aqui também, eu já passei os contatos de e-mail para qualquer dúvida. Se aprofundem nessa temática da infância e adolescência, né, que a gente precisa muito, muito, muito. Luísa falou algo que eu já tinha comentado aqui também, a gente não tem pessoas, de fato, do direito que são especializadas na área da infância e adolescência, geralmente é na área de família, e é bem diferente.
Então, fica esse convite também para quem também não é do direito, né, que se aprofunde nesse entendimento, né, de algo que também é um caminhar, né? A infância e adolescência, ela não tem nada pronto em caixinha, ela sempre é um caminhar de acordo com as dinâmicas das realidades. E se cuidem, né, se mantenham um cuidado dos seus, um momento tão difícil que a gente sabe que não vai passar agora, mas sem dúvida num processo de solidariedade, né? E como a gente aprendeu com o Léo, né, com menos humanização, entendendo que o que a gente vive também é fruto, né, dessa humanidade, mas que a gente consiga, enfim, superar esses desafios que estão postos. E, Luísa, muito obrigada novamente, mais uma vez. Obrigada a você, Keca, por essa oportunidade de conhecer o Wellington e de conhecer essa turma. Prazer. Gente, só a última coisa, preencha, eu mandei o e-mail para todo mundo com um pequeno formuláriozinho com algumas poucas perguntas, pediria que, se possível, preenchesse e encaminhasse para nós. Agradeço muito, se cuidem e vamos em frente. Gente, muitíssimo obrigado. Boa noite para vocês. Isso, gente, se cuidem, se cuidem. Hoje a gente teve notícia que está grave, mais grave do que eu imaginava. Se cuidem.